Olha, eu vou dizer o seguinte, existe até uma pressão, tá valendo, não sei se a Vanessa acompanhou isso, existe uma pressão do Partido Democrata ao Joe Biden, que o Joe abandone agora no mês de dezembro a Casa Branca para que a primeira mulher, para que a Kamala seja a primeira mulher a presidente dos Estados Unidos, porque ela é a vice-presidente, para você que não sabe, e se o Joe Biden recuar, ela se tornará a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Obviamente estão visando isso para que pautas esquerdistas sejam atendidas. E o Joe Biden não o fará. Não vai abandonar o mandato. Eu estava vendo, não foi só, na verdade ia falar nós aqui, mas fui eu só que achei isso estranho, das risadas do Joe Biden lá no dia que o Trump foi à Casa Branca. Eu estava vendo o podcaster Joe Rogan, sabe quem é o Joe Rogan? Ele também falando a mesma coisa. Ele falou semana passada, ele estava entrevistando, não sei quem estava lá no estúdio, lá no podcast. O Joe Rogan tem o podcast mais famoso do mundo, né? O Joe Rogan Experience. E ele estava falando a mesma coisa, que o Joe Biden estava muito feliz naquele dia do Trump. Todo mundo viu isso. E ele, inclusive, confirmando que o Joe Biden detesta a Kamala e ficou muito ofendido depois que ele foi forçado a se retirar do pleito e deixar a Kamala Harris candidata. Ele estava sorrindo muito. Pegaram um vídeo do Obama em 2016, quando o Obama perdeu para, na verdade, a Hillary Clinton. Perdeu, o Obama era o presidente, e aí pegaram esse vídeo do Trump chegando lá naquela reunião que é protocolar com o atual presidente, tem um novo presidente eleito, o atual presidente, e o Obama estava com um semblante de total derrota. Eu vi lá no podcast do Joe Rogan, o Obama muito triste, falando assim e tal, e o Joe Biden parecia que o Trump era o candidato dele. Será que o próprio Joe Biden votou no Trump? Ninguém sabe, mas é muito estranho, muito engraçado esse comentário. 8 horas e 50 minutos, 1,5 bilhão de dólares. E mesmo assim não adiantou. O povo americano foi soberano e elegeu o principal ícone aí do movimento libertário, movimento conservador nos Estados Unidos, o Donald Trump. Vanessa Moreira. Timóteo, eu não sei onde foi empregado todo esse dinheiro, porque pelo que andei conversando com algumas pessoas de lá, dos Estados Unidos, enfim, não houve uma campanha tão ostensiva como em outros momentos, não foi uma campanha acalorada, né? Quanto a essa situação que você falou aí, da Kamala assumir como primeira mulher, eu acho que isso é um tiro no pé do Partido Democratas, porque a gente está vivendo uma derrocada. Eu sei que isso não vai ser permanente, eu sei que isso vai ter um momento de renascimento, mas a gente está vivendo aí, até através das próprias grandes empresas, uma certa depreciada na cultura woke. A cultura woke chegou a um momento de degradação tão grande que até as próprias universidades americanas vão ter que se reinventar para poder continuar sendo uma referência. Está complicado, Timóteo. Eu não consigo imaginar que tipo de estratégia decente seria essa diante, inclusive, de uma eleição acachapante do próprio Trump em diversos lugares onde o Democratas é predominante, como, por exemplo, na Califórnia, se a gente vê o mapa de antigamente e o mapa de hoje de votação, houve uma votação expressiva do Trump lá pelos populares. Eu não consigo entender qual que seria essa estratégia para atender essas pequenas minorias de colocar a Kamala como presidente por um período pequeno de tempo que seja. Isso é meio que um tiro no pé do Partido Democratas. Acho que não vai acontecer, não é porque o Joe Biden não vai ceder. O Joe Biden é um homem senil. Eu acho que ele estava rindo ali naquela vitória do Trump, porque, de fato, ele não suporta a Kamala e ele já está num quadro psiquiátrico onde ele não consegue mais esconder, né, suas emoções, e ele estava de fato rindo porque possivelmente ele preferia até o Trump do que a própria Kamala devido aos seus problemas pessoais e particulares com ela. É algo muito semelhante a isso, né? Agora, quanto a essa vitória do Trump, eu estou analisando com um pouco de ceticismo, aí eu não entendo aprofundadamente da política norte-americana, mas o vice do Trump tem várias coisas cabulosas aí. O quê? O J.D. Vance? O quê? Acabou de fazer um pronunciamento dizendo que a questão de saúde americana é complicada, que a solução é obrigar
os hospitais estão lotados e que a solução é obrigar todos os médicos a receber o experimento. Ele tem também... Não entendi. Em relação ao Covid? Não, Ele, mas na época você fala. ele tem também uns posicionamentos bem controversos em relação à transexualidade Que em ele falou? criança. Ele meio que apoia Como assim? essa questão aí de transição sexual infantil. Sério? Então, assim, tem umas coisas dele. Eu vou estudar com mais profundidade essa questão do vice, mas ele é bem questionável, viu? Não sabia disso, não. Você tá falando pela primeira vez. Eu sei que tem um filme da história dele lá na Netflix, não sei se ainda tem, o J.D. Vance. Mas essas declarações, o Trump foi pró-vacina também durante... Ele foi. Ele foi presidente. Inclusive, ele colocou quem? Hoje, ele deu entrevista lá no Joe Rogan também, dizendo que se arrepende de ter colocado aquele Fauci. Lembra do Dr. Fauci? Sim, Ele todo disse mundo... que se arrependeu de ter colocado ele. Agora, A gente vai ele ter... sempre foi eu pró-vacina. acho que a gente vai ter no governo Trump uma reviravolta, uma oportunidade de ver se, de fato, ele vai corrigir os erros. A oportunidade que a gente não teve aqui no Brasil, né? Quando a gente votou no Bolsonaro em 2022, foi pensando que ele, já enxergando todas as falhas, ele poderia fazer algo melhor e diferente, até porque as nossas opções eram muito bizarras. Então, era ou ele ou o Lula, e o voto de confiança foi dado a ele. Hoje eu enxergo que seria destrutivo para o Brasil também. Não sei qual que seria a situação. Acho que um pouco melhor do que o que a gente está vivendo, mas também não teria tido essa recuperação aí de erros. Espero que o Trump o faça, né? Espero que sim. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.